o balanço é extremamente positivo nos primeiros 6 meses do governo. E aqui eu vou explicar o porquê a gente avalia como várias conquistas, várias vitórias e esses avanços que nós tivemos nesse período. Bom, o primeiro, por si só, é a criação de ministérios importantes nessa política de reconstrução do Brasil. E digo o Ministério da Cultura, que foi recriado, o Ministério do Esporte das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, a criação do Ministério dos Povos Originários, coisas que demonstram a amplitude desse governo e a preocupação com determinadas políticas públicas, coisa que não estava acontecendo no período anterior. Parece coisa simbólica, mas isso demonstra uma prioridade na política pública. E não é à toa que a gente está vendo a aplicação da Lei Paulo Gustavo na cultura, com investimentos diretos transferidos aos municípios e aos estados para ali trabalharem com os grupos culturais, com os coletivos, com os artistas, com todo mundo que lida com a cultura no país, com essa tamanha diversidade. Agora é importante lembrar, o governo, vamos dizer, cria os ministérios, logicamente, a partir de janeiro, naquela posse maravilhosa, linda que nós tivemos aqui em Brasília. E antes disso, o governo também tinha aprovado a PEC da transição. Não tinha tomado posse, mas atuou aqui na Câmara e no Senado para aprovar a PEC da transição do Bolsa Família, que permitiu e garantiu recursos essenciais, não só para reestruturar o programa do Bolsa Família, não é uma simples transferência de renda, é um programa estruturado dentro de uma política de assistência social, com variáveis e com coisas novas. Por exemplo, criança até 6 anos, ela ganha um plus de R$150 a mais, com acompanhamento na escola, acompanhamento também se for uma mulher grávida de pré-natal, vacinação e assim vai. Então, o governo trabalhou isso na PEC da transição, ali foi uma importante vitória, o recurso não só para o Bolsa, mas para outras políticas públicas e investimentos a serem desenvolvidos nesse ano de 2023. E lembremos, o país foi uma votação muito apertada, muito dividida, um cenário extremamente polarizado, uma diferença pequena, um Congresso que foi eleito, a sua maioria, em torno da outra candidatura presidencial. Então, tudo isso com muita delicadeza, com muita conversa, com muito diálogo, buscando-se a unidade política na tentativa de reconstruir o Brasil, slogans de campanha do nosso presidente. E não podemos esquecer, estamos aqui na Câmara, no Salão Verde, ao lado do plenário que está ali ao lado é o Senado. Aqui houve uma invasão, uma depredação, uma tentativa de golpe que ocorreu na Câmara, no Senado, no STF e também no Palácio do Planalto. Então, logo na primeira semana, forças se articularam, grupos políticos fizeram a manifestação com uma tentativa de golpe clara, com uma invasão e depredação do patrimônio público e da sede dos poderes, aqui mesmo onde nós estamos. Então não era brincadeira, aquelas ameaças veladas que estavam se propagando. E as investigações demonstram isso, minuta de golpe, armações, conversas entre os militares, algumas figuras, para eventualmente tentar aí uma tomada de poder de maneira violenta. As investigações estão ocorrendo, que se desenvolvam e os responsáveis sejam punidos, não só quem participou, mas também quem financiou e quem deu todo o apoio político. Bom, passaram também essa fase, o governo continuou trabalhando, mandando para cá projetos de lei, medidas provisórias fundamentais. E aqui destaco algumas. Aí tem gente que fala, não, mas isso já foi feito lá atrás, o que está fazendo agora não é novidade. Não é bem assim. Sabe por que é novidade, novamente, o Mais Médico? Sabe por que é novidade o Minha Casa Minha Vida? Porque eles deixaram de fazer. O presidente relançou Minha Casa Minha Vida justamente porque eles acabaram Minha Casa Minha Vida faixa 1. Para a pessoa mais humilde, mais pobre, que mais precisa, mais vulnerável. Então nós tivemos a aprovação do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos a aprovação do Mais Médico, que também foi acabado anteriormente, nós tivemos a aprovação do Bolsa Família, como eu já disse aqui. Então nós tivemos vitórias significativas, simbólicas, extremamente importantes. A gasolina, que começou o preço a baixar, e vamos trabalhar para baixar mais. Os preços de diversas coisas que também abaixaram e precisavam abaixar mais. A geração de emprego cresceu nesse período no país.
a inflação que abaixa. O único ponto negativo é o presidente do Banco Central que não abaixa a taxa de juros. Isso tem impedido um crescimento maior do país. Encarecido o custo e o preço do dinheiro, quem toma um empréstimo, um financiamento, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica querendo expandir os seus negócios. Isso é prejudicial e atrapalha e muito o dia a dia das pessoas. Então poderíamos estarmos melhor se o presidente do Banco Central não estivesse sabotando. Não é o governo Lula, é o povo brasileiro. A gente espera mudar isso e que ele ponha a mão na cabeça e entenda a realidade, entenda que o governo mudou e que esse governo quer trabalhar para beneficiar o nosso povo. Então, o preço dos automóveis, o governo ali também subsidiou um pedaço desse preço para não só permitir que as pessoas comprassem veículos mais baratos, mas também fomentar a indústria automobilística, que é uma forte geradora de empregos diretos e indiretos, o que é importante para todo o país. Então as coisas foram acontecendo. A reforma tributária, tão sonhada, tão falada há muito tempo, tão prometida, décadas e décadas, governos e governos, ela ainda não foi completa, ela é nesse momento parcial. Aprovou-se a reforma sobre os tributos, sobre os impostos, sobre consumo. Isso tem um encadeamento, um aumento do preço significativo, é tributo cobrado sobre tributo, imposto sobre imposto, que vai encarecendo, e as pessoas têm direito de saber o quanto que elas pagam ao comprarem determinado produto. É medida justa, de transparência, de cidadania, até para elas saberem para quem ela está dando dinheiro, se para o prefeito, se para o governador, se para o presidente da República administrarem. E também cobrar devidamente, um ato democrático, cidadão, a devida política pública correspondente do município, do estado e do governo federal. Portanto, foi uma vitória significativa no final do semestre, né? Muito trabalho teve, muito diálogo, muitas considerações, uma aprovação que partiu do parlamento, é verdade, todo o diálogo, mas que teve o apoio, né, a construção ali do governo. Então, coisas foram feitas. O aumento do salário mínimo. O salário mínimo vai voltar a ter um aumento real. Nos últimos anos era só inflação. O governo voltou à política de ter um aumento real para valorizar o salário mínimo ao longo do tempo, gerar poder de compra e melhores condições econômicas para o salariado, né, que está ali recebendo o salário mínimo, 1, 2, 3, enfim, não importa ali quanto, mas que tem esse ganho ao longo do tempo. E não é só para esse ano. Se criou uma medida provisória, vai ser aprovada na Câmara ainda, para isso ser permanente, ser retomado ano a ano. Então, também é muito simbólico, muito importante, porque essa política foi cessada desde 2016. Então, ela é muito simbólica, importante. A tabela do imposto de renda. A isenção já para quem ganha até 2 salários mínimos. O governo quer chegar até 5 mil, mas já fez no seu primeiro ano, no primeiro semestre, até 2 salários mínimos. Teve um aumento na renda da pessoa que ganha até 2 salários mínimos ao não pagar o imposto de renda sobre isso. Quer dizer, um ganho direto para a pessoa, para a família, mas também ali para a economia brasileira, né, fomentando a nossa economia. Então, acho que muita coisa aconteceu nesses 6 meses, muitas vitórias, todos os projetos importantes do governo Lula, aqui na Câmara e no Senado, que foram a voto, os importantes foram aprovados. Muito diálogo, muita construção política, muita também contribuição de outros setores que fizeram suas alterações, sugestões. Nós não somos majoritários no parlamento, isso tem que ser feito. Ao mesmo tempo, como eu falei, tentativa de golpe, as CPIs que ocorreram aqui numa tentativa de obstruir, de criar problema ao governo, como a CPI do MST, o governo está superando isso e tem conseguido avançar. E as coisas novas que estão chegando. Tem muita coisa nova chegando. O Desenrola, que já veio, está em tramitação na Câmara. Aliás, eu sou o relator desse programa e vai permitir aí que as pessoas limpem seu nome, o nome que está sujo. Quem porventura tiver na situação de débito com o nome sujo, o Desenrola vai ser um incentivo para as pessoas limparem o seu nome, conseguirem refinanciar essa dívida com desconto e voltarem a ter plenamente uma atividade econômica, financeira plena, né? Enfim, com todas as condições. Não dá para a pessoa
ficar impedida de fazer operação comercial, financeira, porque está com o nome sujo. Tem que garantir plenamente esse direito a qualquer pessoa. Então, vai vir a Bolsa Estudantil para quem é do ensino médio, vai vir os novos institutos federais, vai vir mais UPA, vai vir o PAC. Então, o governo realizou muita coisa. E eu, que sou de Guarulhos, por exemplo, não posso deixar de falar da obra do Trevo de Bom Sucesso, da Marginal que começou, também uma grande vitória ali da cidade de Guarulhos. O governo do PT, que garantiu o dinheiro do PAC Mobilidade lá atrás, que todas as alças fossem feitas, é o governo do PT novamente, agora do presidente Lula, através da concessão da nova Dutra, que vai fazer a Marginal para solucionar de fato ali o Trevo do Bom Sucesso, que é importante para toda a cidade de Guarulhos, atingindo diretamente a região do Pimentas e a região do Bom Sucesso. Então as coisas foram sendo realizadas, né? Obstáculos foram superados. Eu fico feliz porque aqui estou na Comissão de Justiça, coordeno ali a bancada do governo, estou na Comissão de Educação, tenho participado de outras comissões, estou atuando na vice-liderança do governo aqui na Câmara, representando também o governo do presidente Lula, né? O trabalho aumenta, mas é muito prazeroso, satisfatório, e diria que uma honra a gente poder atuar em defesa de um governo como o do presidente Lula, na reconstrução do país. Então, em tese, esse é o balanço que eu faço desses 6 meses, extremamente positivo, extremamente importante, e com uma vontade tremenda que a gente possa fazer muito mais nos outros 6 meses. O Brasil merece, o povo brasileiro merece garantir uma política de desenvolvimento, uma política de inclusão social, pensando de fato no povo que mais precisa. E num país forte, rico, diverso, que é o Brasil, tem condições. Então, o presidente Lula dá orgulho a gente fazer parte do mesmo partido e poder estar representando ele aqui na Câmara. Vou destacar aqui o ministro da Economia, Fernando Haddad, tem trabalhado muito, toda a sua equipe, e que até o mercado, que tinha um olhar desconfiado, está olhando bem o ministro da Economia, da mesma maneira o governo do presidente Lula, e assim outros setores. A indústria automobilística e outros, o setor da construção civil, Minha Casa Minha Vida. Então nós vamos ter muita coisa acontecendo, o Brasil vai crescer mais, a economia vai melhorar e a vida do povo principalmente vai melhorar bastante, voltando a ter uma vida digna.